Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu quero falar com vocês a respeito de novidades envolvendo principalmente o lado da Netflix, da situação envolvendo a Netflix, a Warner e a Paramount. Para quem não sabe, né, e caiu de cabeça, a Warner está sendo vendida, ainda não tem nada conclusivo, apesar de um acordo já ter sido firmado com a Netflix. Esse acordo pode mudar de acordo com o que a Paramount fizer daqui em diante, ou até mesmo outras empresas podem entrar na parada, mas até o momento a Warner vai ser vendida para a Netflix até o final de 2026. Então eu queria mostrar talvez a volta da vitória aí da Netflix, pelo menos em termos de percepção. Então, vamos lá! Então, pessoal, eu sou o Felipe aqui do canal Guerra dos Streamings, também lá do canal Triplo F. Como eu tenho falado para vocês, eu abordei em diversos vídeos até agora esse assunto. Se vocês quiserem, tem uma playlist falando somente a respeito da compra da Warner, né? Se vocês quiserem dar uma olhada lá, é uma playlist que já tá bem legal, muitas pessoas estão acompanhando por lá as novidades desse negócio. E como vocês sabem, alguns dias atrás a Netflix saiu como a grande vencedora e a Paramount falou, calma aí que eu vou fazer, né, uma tentativa hostil ali de tomar as ações para ela, né, de tomar o controle da empresa. Não funcionou, a Netflix saiu novamente como a vencedora porque a Paramount não aumentou a proposta, ela não fez uma proposta melhor para passar por cima da diretoria, do CEO e etc., E então até o momento a gente tem isso, tem a promessa aí dos Ellisons fazerem um contra-ataque, porque a Warner já deixou bem claro quais os pontos que ela rejeitou na proposta da Paramount, principalmente o fato de que eles não estão dando o backing da família Ellison, né, na proposta da Paramount, então acaba sendo uma proposta mais arriscada, então daria para eles resolverem a situação. Mas no vídeo de ontem eu citei toda a situação envolvendo a Oracle, envolvendo as ações da empresa que caíram mais de 300 bilhões no decorrer desses últimos meses. Então talvez a situação tenha mudado para os Ellisons desde que essa situação começou. Mas esse é só o panorama geral. Eu queria mostrar aqui para vocês duas coisas. O site que a Netflix criou, que eu ainda não abordei aqui junto com vocês, da mesma forma que a Paramount criou o site Stronger Hollywood, né, que seria Hollywood mais forte, onde eles mostram os benefícios de vender a Warner para a Paramount. Agora a Netflix fez basicamente o mesmo, então a gente tem hoje dois sites concorrentes, né, digamos assim, um da Paramount falando dos pontos positivos da Paramount e negativos da Netflix, e um da Netflix fazendo basicamente o contrário. Mas antes disso, né, a Netflix decidiu dar uma volta da vitória, pelo menos para mostrar para os acionistas, na minha opinião foi por isso, pelo menos para mostrar para os acionistas, ó, já acabou, a gente já fechou com a Netflix, óbvio que isso ainda pode ser revertido, mas em termos de percepção, tá cada vez mais real que a compra da Netflix vai se consolidar. E eu tô falando disso daqui, ó, como vocês podem ver, foi reportado pela Deadline, foi reportado pela Variety, pelo Hollywood Reporter, né, que os CEOs Greg Peters e Ted Sarandos, eles foram fazer um tour na Warner, foram conhecer a casa nova, né, digamos assim. E aqui a gente tem algumas fotos, eu vou mostrar primeiro as fotos para vocês. Esse, para quem não sabe, é o Greg Peters, esse aqui é o Ted Sarandos e esse é o David Zaslav, que conseguiu, né, isso a gente tem que parabenizar o David Zaslav, em alguns anos ele conseguiu sair de CEO da Discovery, que é uma empresa relativamente pequena, para possivelmente o cara mais importante em Hollywood hoje. Óbvio que depois que ele terminar essa negociação, ele não vai mais ter essa importância toda, mas hoje não tem uma figura tão importante que pode mudar tanto o futuro de Hollywood quanto o David Zaslav. Se ele escolher vender para Paramount, se ele querer escolher vender para Netflix, se ele mantiver a empresa, né, como uma empresa independente, se ele vender para uma Apple, então ele está numa posição de muito poder, podem ter certeza que tem muita gente ligando para ele, tentando agradar o David Zaslav de qualquer forma. E aqui, né, as outras fotos, como eu falei, essa foto muito legal na frente da caixa d'água histórica aqui, né, da Warner Bros. Então a gente tem aqui os três CEOs, aqui os três andando no lote. Eu passei na frente, eu não entrei porque estava chovendo muito, eu fui para Los Angeles no mês passado, a gente passou bem próximo, quando a gente está no parque da Universal, dá para ver também esse lote aqui da Warner, mas estava chovendo muito nos últimos dias, e eu dei uma pesquisada, parece que para visitar o lote tem bastante
um grande período ali da visita como é que chama? Ao ar livre, né, digamos assim. Aqui eles numa reuniãozinha, né, com outras pessoas aqui. E aqui dando mais um passeio. Então essa foi a reportagem da Deadline a respeito desse assunto. E a Variety, ela foi um pouco mais objetiva, na minha opinião. Eles falaram assim, ó: em demonstração de força, chefes da Netflix visitam a Warner Bros. Em meio à batalha com a Paramount pelo futuro do estúdio. Então aqui eles estão deixando bem claro que foi por isso. Foi uma volta da vitória, uma demonstração de poder. Ó, a gente fechou um negócio que vocês não fecharam. Então vamos lá conhecer, né, o nosso novo estúdio. Então acho que isso pode ser importante aí, pelo menos para a visibilidade dos acionistas. Os acionistas que estão indecisos podem falar, pô, né, eles já visitaram até o lote, eles já estão, né, em reuniões ali para fazer uma conversão gradual aí das coisas. Enquanto o futuro do estúdio está em jogo, a Warner Bros. Discovery e os líderes da Netflix fizeram uma demonstração de força na tarde de quarta-feira, quando os chefes visitaram um lote da Warner Bros. Em Burbank, onde o presidente executivo David Zaslav deu-lhes uma visita guiada. Vale a gente lembrar que o David Zaslav também é novato, né, nesse lote, porque o David Zaslav, até pouco tempo atrás, ele não era presidente, ele não era o CEO, quer dizer, da Warner Bros. Discovery, ele era o CEO somente da Discovery. Então ele está funcionando quase que como, né, uma imobiliária nessa situação. Ele pegou vamos dizer, fazer um comparativo bobo aqui com aquelas pessoas que fazem aqueles flips de casas. Você pega uma casa meio mal acabada, você dá, né, uma pintura, reforma o banheiro, reforma ali alguma coisa e coloca à venda. Foi basicamente o que o David Zaslav fez. Ele chegou na Warner arrebentada, né, por causa da gestão péssima da AT&T, e a AT&T desmembrou a Warner se fundiu com a Discovery, e o David Zaslav falou, bom, vou pintar as paredes, vou reformar os banheiros e vou colocar à venda. Foi justamente o que ele fez. E agora ele está mostrando a casa nova, né, para os compradores, que são justamente Ted Sarandos e o Greg Peters. A Warner Bros. Divulgou fotos aos meios de comunicação na quarta-feira, à noite, que mostram Zaslav passeando pelo famoso estúdio com Ted Sarandos e Greg Peters, que são co-CEOs da gigante de streaming. Hoje, o CEO da Warner Bros. Discovery, David Zaslav, deu as boas-vindas aos CEOs da Netflix, Ted Sarandos e Greg Peters, ao histórico estúdio da Warner Bros. Em Burbank para se reunirem com líderes de toda a empresa, de acordo com a legenda que acompanhava as fotos. Sarandos e Peters conversaram no palco com Zaslav no teatro Stephen J. Ross do estúdio, na frente de cerca de 400 funcionários da Warner Bros. Então eles já estão conquistando, né, entre aspas, o terreno, né? Vai ser realmente muito esquisito se a compra da Netflix não der certo e a Paramount vier, porque a Paramount pode não ser somente, né, hostil na questão de tomar o controle da empresa, ela pode ser hostil no dia a dia justamente porque ela foi rejeitada abertamente pela Warner. Eu acho que a Warner deveria ter o direito de rejeitar, porque são dois estúdios concorrentes, a Paramount e a Warner. Então, a diretoria da Warner pode falar, a gente não quer vender para a Paramount, a gente não quer vender, né, para uma empresa que sempre foi menor, ou pelo menos nos últimos anos, nas últimas décadas, foi menor do que a gente, independente se o dono é a família Ellison e etc. Eu acho que deveria existir essa possibilidade da Warner simplesmente falar, a gente não quer ser uma empresa que pertence à Paramount, porque é um estúdio de legado, é um estúdio forte e etc. Então a gente não quer essa opção, a gente pode vender para uma Amazon, para uma Netflix, para uma Apple, mas para um dos estúdios concorrentes a gente não quer, né? Ainda mais para um estúdio que na cabeça da maioria das pessoas é um estúdio bem inferior. A Paramount não tem como negar que nos últimos anos aí, pelo menos, não é um estúdio de tanto prestígio quanto a Warner, que possui a HBO e assim por diante. Então, apesar de toda essa situação complexa, eu acho que isso também é um fator, pelo menos internamente, muita gente deve falar, não, a gente não quer vender a Warner para a Paramount, né? É igual vender a Coca-Cola para a Pepsi, por exemplo. Você vai falar, pô, se for para vender a Coca-Cola, eu vou vender para uma empresa maior, eu vou vender para uma empresa diferente, não para uma das minhas grandes concorrentes. A viagem da dupla para Burbank ocorreu no mesmo dia em que o conselho da Warner Bros. Reafirmou sua decisão de vender a Warner e a HBO para a Netflix e mais uma vez rejeitou a última oferta da Paramount Skydance.
Então, eles fizeram essa volta da vitória e um pouco antes eles lançaram este site aqui, que como eu falei, é concorrente do site Stronger Hollywood, só que enquanto o site da Paramount não tem nada de Paramount nem de Warner, eles decidiram cair de cabeça, fizeram o site Netflix WBT Together, que seria Netflix e Warner Bros. Discovery juntas. Aí você entra aqui, Defining the Next Century of Storytelling Together, né, definindo o próximo século de histórias contadas, né, de contação de histórias, será storytelling. Vamos ver como é que eles traduzem aqui, ó. Definindo juntos o próximo século de narrativa. Não concordo tanto assim com esse termo narrativa no lugar de storytelling, mas seria basicamente isso. Último comunicado de imprensa, cartas aos acionistas da Warner Bros. Discovery, né? Isso aqui eu já olhei junto com vocês. Aí aqui a gente tem Netflix mais Warner Bros. Harry Potter com a 11 aqui, mais escolha, mais oportunidade, mais valor. Então eles já estão utilizando esse mote, né, digamos assim, mais escolha, mais oportunidade, mais valor, criando uma oferta atraente e complementar. Oferece mais opções e maior valor para os consumidores, gera mais oportunidades para a comunidade criativa e fortalece a indústria do entretenimento, impulsiona mais valor para os acionistas. Então aqui, a alternativa 1 depende muito da forma com que a Netflix vai agir. A alternativa 2, eu acho que é falsa, digamos assim. Não acho que gera mais oportunidade, eu acho que gera menos, porque quando você junta duas empresas, a chance de você manter o conteúdo das duas do jeito que era é muito pequena, né? Você começa a produzir menos conteúdo dos dois lados, isso é totalmente natural, aconteceu com a Disney e com a Fox, né? Impulsiona mais valor para os acionistas. Então, a 1, eu acho que depende, a 2, não acho que seja verdade, e a 3, eu acho que é sim, você vai trazer mais valor para os acionistas. Inclusive, a Harris Associates já falou isso, né, que a proposta da Netflix é de fato superior. E imagino que as outras que não falaram nada também acharam o mesmo. Aí, ó, fazendo ótimo ainda maior, aqui é a Barbie, né, obviamente o Ken. Como fãs da Warner e suas amadas marcas, queremos preservar e expandir o que as torna especiais. Estamos totalmente comprometidos em lançar filmes da Warner Bros. Nos cinemas, com uma janela tradicional para que o público em todos os lugares possa apreciá-los na tela grande. Essa aqui é a frase mais importante, a frase que mais está sendo questionada. A grande crítica da proposta da Netflix é que a empresa vai acabar com a janela cinematográfica. Aqui eles estão pelo menos falando o contrário, eles estão falando que vão manter. Planejamos garantir que a HBO continue a criar os programas de televisão de prestígio que os fãs conhecem e amam, e com nosso alcance global em 190 países, esperamos que essas histórias alcancem um público ainda maior. Isso também é uma coisa bem relevante, porque a HBO Max hoje está em menos de 100 países, se eu não me engano, enquanto a Netflix já está em 190 países. Então esse plano de expansão da HBO Max, que está indo bem rápido, mas não tão rápido assim, eles podem falar, ó, país que não tem HBO Max, agora tem. Põe uma aba lá, HBO Max, e joga o conteúdo dentro da Netflix, você resolve o problema de forma muito rápida. Óbvio que em países da Europa, por exemplo, existem contratos, né, com empresas locais que transmitem conteúdo da Netflix, da HBO e etc. Mas eu acho que seria uma forma de fazer uma expansão global muito mais rápida, mais ou menos como a Disney fez com o Hulu. Aqui o K-Pop Demon Hunter, que o James Cameron, diretor do Avatar, falou que é um filme muito bom. Só para vocês terem uma ideia, mais entretenimento a um menor valor. Ao combinar a incrível biblioteca de programas e filmes, aqui eles citam de novo Casablanca, Cidadão Kane, Harry Potter, Sopranos, com Stranger Things e K-Pop Demon Hunters. Mais oportunidade para a indústria do entretenimento. Lembrando que isso é tudo a Netflix que está falando, não sou eu. Né? Como eu disse, eu discordo de alguns pontos aqui. Né? Comparar Cidadão Kane com Stranger Things, por exemplo. Mas criação e proteção de empregos, novamente, altamente questionável. Eu diria que se você comparar uma proposta com a outra, beleza, as chances da Paramount de demitir muito mais gente são maiores, até porque eles já falaram isso, que vai ter uma sinergia de 6 bilhões de dólares, então claramente tem muitas demissões por aí, mas eu não diria que protege empregos, né? Eu acho que vai acabar sendo demitido uma porrada de gente. A Netflix e a Warner Bros. Têm negócios complementares e é por isso que planejamos continuar operando de forma independente com as equipes que os administravam atualmente.
que os administram atualmente. Então, eles podem estar falando da chefia, né, a PMAB, esqueci, o Casey Bloys lá da HBO, mas todo mundo, né, falar que vai manter o emprego de todo mundo, eu acho um exagero. Também continuaremos aumentando nosso investimento de longo prazo em filmes e séries originais e expandindo a capacidade de produção dos Estados Unidos. Nos últimos 4 anos, contribuímos para mais de 125 bilhões para a economia americana e contratamos mais de 140 mil membros do elenco e da equipe filmando em todos os 50 estados. Com a Warner Bros. Poderemos fazer ainda mais. Então isso aqui é imbatível, né? Em termos de quantidade de conteúdo, não dá nem para comparar. A Paramount, por exemplo, lançou pouquíssimos filmes no ano, eu acho que foram 10 ou 11 filmes no ano de 2025, enquanto a Netflix lançou muito mais do que isso, né? Deve ter sido tipo 10, 15 vezes mais filmes do que a Paramount. Um novo mundo de contar histórias e contadores de histórias, com a adição da extensa biblioteca de IPs adorados da Warner, poderemos desenvolver nosso histórico de criação de histórias que o público do mundo todo adora e abriremos portas para criadores e cineastas estabelecidos e emergentes expandirem franquias queridas e criarem novos mundos. Novamente, uma afirmação meio vazia, né, que depende totalmente de como eles vão agir daqui em diante. Então, não colocaria isso como um ponto positivo da compra da Netflix, porque vai depender do que eles vão fazer depois da compra. Um compromisso com a experiência teatral, novamente, é uma promessa também, que não vai ter garantia nenhuma, a não ser que eles fechem um acordo com o Cinemark, com a Regal, com os grandes aí, com as grandes redes de cinema, falarem, ó, a gente vai manter o que a Warner faz hoje, as janelas que a Warner tem hoje, talvez dando uma diminuída lá no final, em vez do filme ficar 10 semanas em cartaz, vai ficar 7 semanas em cartaz. Isso aí eu acho que muitas pessoas aceitariam numa boa. Novamente, é uma promessa que, a menos que tenha alguma coisa sólida, não dá para acreditar até que essa negociação chegue ao fim. Então aqui está chegando no final, aumentar o valor para os acionistas, a oferecer aos membros uma seleção mais ampla de séries, né, gerar mais engajamento, esperamos obter pelo menos 2 a 3 bilhões em economia anual de custos até o 3º ano e que a transação seja proporcional aos lucros por ano do gap até o 2º ano. Aqui eles detalham a transação, novamente eu já fiz quadros sobre isso lá atrás, então não vou ficar reiterando muito, né, a oferta em si. Reflete um colar 10% simétrico. E o que quer dizer o colar 10% simétrico? Quer dizer que se as ações caírem para um pouco menos, né, vamos supor, eles vão dar ações da Netflix, né, tem aqui, ó, o volume de ações da Netflix, ó, 4,50 em ações da Netflix. Esse colar quer dizer que se as ações chegarem a um valor mais alto, eles vão receber esse valor mais alto, só que limitado a 10%. Se cair, a mesma coisa, 10% para baixo ou para cima. Então, se as ações da Netflix dobrarem de valor, os acionistas da Warner não vão receber essa dobrada de valor, né, entre aspas, eles vão receber proporcional, só que com 10% a mais, limitado a esses 10%. Isso é para proteger contra grandes quedas, na verdade, mais até do que contra grandes altas, porque, né, se aumentar 10%, tá bom, o problema é cair 30%, 40%, então eles colocam essa proteção aqui pros acionistas da Warner. E eles não estão nem citando aqui os 5,8 bilhões que eles vão pagar, né, eles não estão nem passando pela cabeça deles aqui no site ter que pagar aquela multa de 5,8 bilhões, né, então essa foi considerada uma volta da vitória, a Warner ter lançado tipo assim, um report tão agressivo falando, a gente não fechou com os Ellisons, porque eles falaram isso, porque eles fizeram isso, porque eles não deram garantias, porque no contrato tem isso, aquilo, então eles deram várias justificativas para não fechar com a Paramount, também foi considerado, ó, estão sambando aí na cara da Paramount, e agora essa visitinha nos estúdios foi considerado a volta da vitória definitiva, o que está levando muitas pessoas a falarem que se o negócio não der certo, inclusive eu, se o negócio não der certo, vai ser realmente desastroso para a Netflix, vai mostrar uma fragilidade muito grande da empresa. Então, mesmo que a Paramount faça uma proposta maior, eu acho que a Netflix agora tem a obrigação de fazer uma proposta maior ainda, porque eles já comemoraram, vai ficar parecendo aquelas maratonas, né, que tem no YouTube, que o cara passa comemorando antes da linha de chegada, aí ele tropeça, cai de cara e vem o outro e passa na frente. E isso vai ficar marcado, né, se acontecer, vai ficar marcado para a história aí como
possivelmente o maior fracasso da Netflix, que é uma empresa que constantemente tem conseguido, né, números muito bons, as estratégias funcionaram, eles colocaram anúncios, todo mundo achou que ia ser uma merda, que ia ser ruim, né, digamos assim. Os anúncios acabaram sendo positivos para a plataforma, não estou dizendo pro público. Depois eles cancelaram lá o compartilhamento de senhas, todo mundo achou que ia ter um boicote em massa, que a empresa ia perder assinantes, eles ganharam 10 milhões de assinantes naquele trimestre, né? Então, eu acredito que a empresa ela corre um certo risco, né, tomando essas decisões, cantando vitória antes da hora, mas eu acho que é um risco calculado e é um risco planejado, né? Isso eu acho que vai ajudar muitos acionistas a tomarem uma decisão. Então, como sempre, eu gostaria de saber a opinião de vocês, o que vocês acham dessa situação, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu e nos vemos em breve.